E aí galera, aqui é KMG Animes e tô de volta com o Baki para falar um pouquinho mais sobre ele e sobre algumas coisas que eu tenho pensado com relação à franquia, porque a gente sabe muito bem que a Netflix ali sempre tá ajudando a produção, no caso da franquia com a TMS, mas uma coisa importante sobre tudo é que, diferente do Grappler Baki antigo que a gente tinha, né, que teve ali feito muito tempo atrás, lá nos anos 2000, alguma coisa assim, algumas décadas, a gente sabe muito bem que era totalmente diferente do mangá. Um mangá tinha um tipo de visual e o anime tinha outro visual, era realmente bem diferente, sem falar que a animação não era tão boa, tá? E aí depois a gente teve esse remake da própria Netflix, que fez a continuação, mas fez o remake visual, colocando ali um visual mais parecido com o mangá e deixando as coisas mais em sintonia. Mas o grande questionamento que eu deixo aqui para vocês, e eu quero conversar com vocês, é sobre a necessidade de ter um remake de Grappler Baki. A gente precisamos de um remake de Grappler Baki? Cara, a minha resposta é sim. Eu tenho que te falar o porquê, dar minhas opiniões sobre isso, o porquê que eu acho que teria que ter um remake de Grappler Baki. Tendo em vista que a primeira temporada e a segunda temporada de Baki, das animações de si, elas são esquecidas e muita gente não sabe o que ocorreu, acha que Baki, ele é o campeão porque ele venceu do Jack, ele é campeão por causa disso aqui, daquilo outro, depois já acha que o Baki, ele já começou ali na história da Netflix, ele já começa forte, não tem história dele evoluindo. Então tem muita coisa que falta para que as pessoas conheçam o universo de Baki em si. Então eu gostaria de falar sobre a necessidade de termos um remake de Grappler Baki. Mas antes de tudo, como vocês bem sabem, né? Devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime. Estou trazendo um novo mangá aqui, tentando emplacar ele aqui no canal, que é o mangá Batuque. Ele é de porradaria, muita luta, sangue, violência. Estamos no início dele e eu quero chegar até o final dessa obra. Mas para que isso aconteça, precisa da ajuda de vocês. E também, se você gosta de conteúdo de Baki, né? Cardzinho aí em cima com bastante deles. Enfim, vamos voltar ao assunto. Como eu estava falando, o Grappler Baki, ele é bem datado, e geralmente dá uma certa dificuldade para que as pessoas já assistam, até porque você tem que ver na pirataria, já que não tem na Netflix, não tem nos streams pra gente assistir, não aqui no Brasil. Mas o fato é que no final das contas, a gente teria algumas coisas que poderiam ser consertadas. A primeira delas, eu acho que é a mais clara e a mais evidente, é com relação à censura, tá? O anime antigo, ele tinha muita censura, apesar dele ser um anime pesado e meio que para adultos, entre aspas, ainda assim o anime não se arriscava como a Netflix vem fazendo junto com a TMS. Não foi decisão da Netflix, mas depois acabou entrando para a decisão da Netflix em si, já que agora ela é produtora do anime junto com a TMS. E aí o que acontece é que a Netflix agora, ela sempre deixa que os produtores, a cara do estúdio, façam do jeito que eles querem e sempre bem fiel ao mangá original. E a violência, a nudez, tudo com relação a essas partes pesadas de Baki estão livres, estão boas, estão sem censuras. E para exemplificar um pouco sobre isso, tem um vídeo que eu fiz completo, tá, falando sobre as censuras, as mudanças aí de Baki em relação ao anime e o mangá. Vou deixar o card aqui em cima, vocês podem acessar aí, vai lá que é muito bom. Mas o fato é que tem mudanças, e um desses exemplos rápidos que eu posso te dar aqui é com relação à própria personalidade da Emi Akazawa. Ela se tornou uma mulher mais madura, mais comportada e uma executiva comum, porque censurado toda a sexualidade dela. Ela geralmente andava nua, geralmente se achava a mais bonita do pacote, e outras coisas que mudaram também é com relação à sua ninfo. Vamos dizer que ela era ninfomaníaca pelo Yujiro, ela ficava lambendo as fotos de Yujiro, era bem louca, e também tinha com relação à violência em si. Quando um personagem estava esfaqueando o Jack, o John estava esfaqueando o Jack, eles mudaram o anime para que fosse ali um porretezinho, um bastãozinho. Então tinha muita censura com relação a isso. Então Grappler Baki sofreu demais com as censuras, quando ela até mesmo chegou a impactar na história e mudar a personalidade do personagem, que justamente era o próprio mãe de Baki, e até mesmo deixar mais leve as atrocidades de Yujiro. Enquanto o Yujiro estava uma pessoa, não, bota ela de roupinha, deixa ela bonitinha e faz parecer que ela tá gostando. Fizeram isso no anime, cara, e como é que você fala um negócio desse, velho?
deixar a coisa mais leve. Então, gostaria muito que tivesse um remake para poder trazer essas coisas, tirar a censura e deixar bem livre, porque realmente a Netflix não está censurando nada de Bach até o momento. Mas agora vamos para outra parte da história. Vamos falar aqui sobre história em si. A outra parte da história é para falar de história. Enfim, o fato é que a gente vai falar de cortes de história, porque o Grappler Bach original tem alguns cortes, tá? Tem coisas que não foram para animação. Uma delas é a luta de Bach versus Suedo, o Suedo. Na verdade, eu lembro que ela não tem na versão original do anime. Você só vai ver essa luta acontecer se você assistir a OVA que foi lançada antes de lançar o anime. Tem essa luta deles, o arco inicial onde mostra eles lutando e tal. Também tem uma coisa que é cortada, né, que é Bach versus o Kosho. Lembra do Shinogi Kosho, né, que ele lutou com o Bach e tal? Tiveram algumas mudanças com relação a isso, porque a gente vê ele lutando contra a Kureha lá no anime, mas a primeira luta de Bach versus Kosho, cadê ela no Grappler Bach? Não existe. No caso, ela foi cortada, e isso tudo faz diferença, porque praticamente o arco inicial foi cortado. A única parte que se permaneceu do arco inicial em si, sobre, no caso, o Bach e a gente conhecendo quem ele é a parte do Doppo. Essa sim foi mantida, graças a Deus. Poderia ter sido cortada também. E outra que foi mantida também, que eu fico feliz por isso, que é a parte de Kureha versus o Bach. Se não tivesse tirado essa, se tivesse tirado essa, vai ficar muito triste. Mas o fato é que tiraram duas lutas muito importantes, o início da história, e a gente ficou sem início. Não existe o início, você tem que assistir a OVA para ver o início. O problema todo é que é até confuso quando você assiste Grappler Bach, porque é readaptado, então é modificada a história. Outra coisa também interessante sobre tudo isso é que no final a gente também tem umas coisinhas que a gente tem que comentar sobre história. A parte da sua mãe mesmo, mostrando ela morta e tal, toda aquela questão, e como o Bach vai viajar, é cortado, tem mudanças com relação à sua viagem, as explicações dele. Também a gente vê com mais, já é cortado no mangá, mas eles cortam mais ainda. Então é um grande problema, é uma falha que tem no inicial, né, no Grappler Bach inicial, e isso eu não gosto pra caramba. Eu realmente sou bem triste com relação a isso. Mas agora, para finalizar, outro ponto que fundamenta para que a gente tenha um remake, que a gente precisa de um remake de Grappler Bach, é que o visual é extremamente datado e diferente, como por exemplo as cores dos personagens, os visuais dos personagens. Tem personagens que tem olho azul em Grappler Bach e depois ele tem olho castanho em New Grappler Bach, então tá muito datado, tá muito diferente, muita coisa. Sem falar também que em Grappler Bach a gente tinha aquele grande problema, né, que o Yujiro ele tinha um visual diferente. Mas eles não usaram nem o visual inicial do Yujiro e nem o visual do mangá de Yujiro. Eles criaram um visual próprio do Yujiro para o anime. E isso é muito louco, porque você fica várias versões, várias coisas. O Bach mesmo, ele troca tanto de visual em Grappler Bach no anime que dá até agonia, porque você não sabe qual é o visual. E no final, o último visual dele não é nem o visual do mangá. É muito estranho. Então, muitas coisas foram realmente comprometidas naquela adaptação. A adaptação da Netflix, por mais que ela não tenha qualidade de animação, fluidez e tal, ela ainda assim é muito boa. E aí eu peço, por favor, façam um remake de Grappler Bach. E como vocês ouviram falar muito sobre isso, eu gostaria de mostrar algumas imagens que foi um remake que foi feito pela TMS, e isso foi feito para, no caso, mostrar um comercial pra um negócio de bebida e tal. E cara, ficou muito bom, velho. Eu gostei muito. Olha que visual legal. Olha essas imagens, o Bach, o Gaia, todo mundo aí, tudo muito bem feito. Então eu gostaria muito que tivéssemos um remake nesse estilo visual, estilo pegando mais o mangá. Inclusive eu poderia até melhorar, tá? Não poderia nem seguir o mangá original, poderia seguir a nova forma, porque teve um remake já de como seria o visual dos personagens em uma nova visão do Itagaki, ele até mesmo fez. Não poderia ser esse, mas pelo menos um parecido com o da Netflix. Deixa bem semelhante as coisas para ficar legal. A própria Kuzue mesmo, já que a Kuzue
como Zoeira tem um visual diferente, dá uma melhorada, dá uma mesclada no visual, deixa aquele estilo moleca dela e tal. Não precisa ficar gostosona como era no mangá antigamente, porque isso aí não é o que Itagaki quer. Mas pelo menos deixava ela com o mesmo visual, cabelinho amarrado tal, sendo fofinha que era como ela era antes de ela ver essas coisas bizarras, essas situações extremas que é a vida de Baki. Enfim, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dá aquele like, comenta, não deixe de compartilhar esse vídeo. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou, fui!